down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down, down to the door. Yes, and they will run you down, down till you fall. And they will run you down, down till you go. Yeah, till you can't grow no more. And where down we go, where down we go. Say where down we go. Oh, 'cause say we run you down, down to your car. Oh, way down we go. Muito boa tarde àqueles que nos assistem no Facebook, muito boa tarde àqueles que nos ouvem. Boa tarde, Ascal, uma alegria poder te ter novamente aqui no programa. Semana passada deu folga pro programa, né? Não, folga não, quem dera dar folga, amor. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal que está vendo o programa aqui pelo Facebook, pela página do Facebook. Boa tarde àqueles que nos escutam apenas. Queria dar um abraço, né, no meu amigo, sócio, Ramon, aqui pela companhia, mais uma vez, de mais um programa Mundo VUCA, né? Mundo VUCA. Tivemos uma pequena alteração na agenda. O nosso convidado de hoje não pôde vir em razão de um problema pessoal, mas estará conosco numa próxima oportunidade, abrangendo um tema importantíssimo que é o recursos humanos do Mundo VUCA. Então, mas não é por isso que vamos deixar de hoje levar até vocês um assunto muito importante que é presente nesse Mundo VUCA e interage na vida de todos nós. E só um pouquinho antes, vamos avisar que a gente estava fechando aqui agora, né? Quem sabe algumas entrevistas externas em loco, para falar com pessoas que são importantes dentro desse contexto de agilidade, contexto de inovação, contexto também de empreendedorismo, que por que não, né? E que a gente poderá conversar com eles em outros locais, fazendo um trabalho mais, como diz o nosso instituto, né? Um programa mais disruptivo, né? E aproveitando também para dizer que esse programa é uma produção do I2DH, o Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, com o patrocínio da Diasco Distribuidora, Pipocando Brechó Infantil e da Ribas Consultoria Financeira. Que teve aqui da última vez, né? Teve aqui, foi o Ribas semana passada que abordou um assunto de interesse mundial, né? Interesse mundial. Deu muito compartilhamento, foi uma coisa maluca, né? Foi uma coisa maluca. Vai voltar num outro momento para falar de um assunto mais específico ainda, que se chama investimento, que também é um assunto importante. O Ribas gostou tanto que ele disse para mim que ele queria saber como é que foi, né? Tava empolgado, né? Eu disse assim, cara, nós temos que fazer outros, né? Temos que fazer mais vezes, porque isso é uma coisa que a gente precisa. A gente não. Eu escutei o programa, eu tava a trabalho em outra cidade. E é interessante porque a gente não aprende isso desde criança, né? A gente aprende outras coisas na escola, matemática, português e assim por diante, pelo menos na minha época era assim. Sim, na minha também era assim. Mas a administração financeira, a parte de aprendizado sobre dinheiro em si, não se aprende, né? Não, e um assunto tão complexo, né? E aí uma das siglas do VUCA, né? A gente não consegue chegar nem perto de esgotar ele em 50 minutos aqui de programa. Não tem como. A gente faz palestras junto com ele, né? E às vezes a gente faz palestras de 2 horas. 2 horas e a gente não chega. E não chega nem próximo do que precisa para falar sobre da parte financeira, né? Mas foi muito bom, foi uma entrevista muito boa, foi muito interessante. E hoje, Ramon, o que tem para falar hoje? Quem nós vamos falar de hoje? Quem nós vamos falar de hoje, Ramon? Hoje nós vamos querer falar de um assunto que
mais do que disruptivo, é uma necessidade que nós entendemos, né, do I2DH, que está confrontando muito esse mundo VUCA aí, que é o fato de você ter um relacionamento interpessoal, de como é que você se relaciona com as pessoas. E aqui eu quero falar não só para aquele pequeno empreendedor, o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário, mas com as pessoas no geral. Nós vimos para cá, a caminho da rádio, conversando, e a questão do relacionamento, a forma como eu vejo o outro, como é que o outro me vê, é uma coisa que nós, em determinados momentos, em determinadas esferas, atinge níveis alarmantes. E eu acho importante que assim, a gente tem que colocar algumas moscas na sopa, né? Já dizia o nosso poeta, ela tem que botar mosca na sopa para a pessoa ficar incomodada, né? Afinal de contas, você come a sopa do outro lado da mosca, que a mosca caiu? Não sei, né? Vou pensar, né? Ficar pensando na mosca, aquela coisa toda. Então, o de hoje, o assunto de hoje é um assunto extremamente importante, porque eu acho que a gente precisa ser prático com relação ao dia a dia do nosso... Aqui, do outro lado da rua, aqui, a lojinha. A lojinha, o tio da pipoca. O tio da pipoca. O do cachorro-quente. O cara lá do supermercado, que eu sempre trabalhei com eu trabalhava muito com o supermercado, e eu fazia uma pergunta quando eu trabalhava no supermercado para o pessoal que atendia, que eles nunca esqueciam. Primeiro é o seguinte, assim, qual é o cliente mais chato que você tem na loja? E qual o cliente que mais te comprou? O vendedor nunca esquece isso. Não, esse ele nunca esquece. Ele nunca esquece o cara mais chato que ele atendeu na vida. Sim. E ele nunca esquece o maior pedido que ele tirou na vida. Eu lembro até hoje. Não, isso aí são coisas que a gente não esquece. Então, assim, isso está extremamente relacionado ao relacionamento das pessoas e não poderia deixar de falar, uma coisa que está muito em voga hoje, né? Que é o tal do controle emocional. Controle emocional. Eu quero que tu me diga, Alexandre, onde é que mora esse cara? Cara, olha só. Onde é que ele fica? Onde é que ele fica? É interessante. Tem uma história bem interessante que fala muito bem sobre essa questão do controle emocional, que é assim, vamos controlar as nossas emoções, né? E aí eu vou te dizer assim, ó, Ramon, agora assim, Ramon e os nossos ouvintes, né? E aí o pessoal que tá vendo aí pelo Facebook. Aí. Imaginem o seguinte. Você está em cima de uma prancha de surf, ou uma prancha, um caiaque, qualquer coisa, lá no Nordeste, lá em Fortaleza. Lá, né? De repente você olha para o lado na água, assim, o local não é muito profundo, e passa um... Você viu só o vulto do tubarão, você não viu nem o tubarão, você viu só o vulto. Viu a sombra. Só viu a sombra do tubarão embaixo, assim. Aí acontece o seguinte, né? Vamos para o ser humano esse que está em cima em cima da prancha. As pupilas dele dilataram, o coração já está saindo pela boca. O coração está saindo pela boca, a frequência cardíaca aumentou. Ele começou a suar. Dentro d'água ele está suando. Tá? A irrigação do organismo dele passa a ser feita apenas para os grandes músculos. Por exemplo, intestino e estômago param de funcionar. Aí o detalhe, tá? Se tiver alguma coisa lá dentro, vai para fora. Tá? Aí é o seguinte... Ele dilata as pupilas, nessa dilatação de pupilas ele perde a visão periférica, né? Ele começa a enxergar um túnel na frente dele. É um cavalo selado. Né? É um cavalo selado, só olha para frente, né? Aí nesse momento também o que acontece? Ele começa a criar mais seborreia na pele, porque o que acontece? Se algum predador vir te pegar, você escorrega, entendeu? Tudo isso é reação ao medo que aconteceu de ver o tubarão. E eu te pergunto o seguinte, amor, sabe em quanto tempo acontece isso? Em quanto? Não, me dá aí o que tu acha, assim? Eu acho que é um piscar de olhos. Piscar de olhos, cara, é 1/4 de piscada de olhos. E aí eu vejo muita gente falando sobre a questão do controle emocional. Imagina se tu tiver que controlar alguma coisa antes que ela aconteça, né? Porque a gente parte do princípio que se a gente quer controlar alguma coisa, a gente vai ter que controlar ela antes que ela aconteça. E a gente fala de controle emocional e nesse 1/4 de piscar de olhos, né? A gente tem que controlar todas essas situações e como a gente vai reagir a uma situação do... Vamos pensar o seguinte, né? Do cliente chato que entrou na nossa loja, ou até mesmo o funcionário aquele que você já está com, né? Tá com ele pela goela já. Né? Você está lá por cima e você vai ter que controlar as suas emoções. Aí você tem que respirar bastante, acender um incenso. Acende um incenso. Tem gente que conta até 10, tem outros que contam até 1000. Tem gente que tem que quebrar alguma coisa. Tem que quebrar alguma coisa. Existem diversas e inúmeras formas de terapia. Mas o que a gente quer dizer e trazer hoje para vocês aqui é que o desenvolvimento humano, que é um dos pilares do I2DH,
muito mais do que nomenclaturas de cursos ou maneiras como você vai sair preparado para atingir determinada situação, uma das coisas é justamente como é que você se relaciona com os outros humanos, né? E isso é uma coisa assim que para muita gente que está nos ouvindo pode ser que se pergunte assim, ó, tá, mas isso é redundante que vocês estão falando, mas isso é uma coisa, e aqui eu convido cada um de vocês a puxarem nas memórias de vocês, a observarem o que está sendo o nosso dia a dia. É tranquilo, né? O trânsito ele é um grande convite a nós não termos nenhum tipo de controle emocional, né? E eu conheço muita gente que usa o trânsito como exemplo, e aí a frase que eles dizem assim, é mais forte do que eu, né? E aí aquela coisa, né? Se é mais forte do que o trânsito, como é que é aquela questão do comerciante, do empreendedor, que tem que conviver com aquela frase, né? Que o cliente sempre tem razão, né? Ela mudou um pouquinho, sabe, irmão? Sim. Ela mudou agora e agora ela tem um outro contexto, é um contexto mais amplo, assim, um contexto mais compartilhado, tá? O pessoal sempre falava assim, o cliente sempre tem razão. Ele mudou o contexto porque também mudou o contexto social e o contexto de percepção do outro, né? Sim. E a gente vai falar depois da empatia, né? E quando a gente coloca a empatia nesse contexto de o cliente estar em primeiro plano, a gente fala que o cliente nem sempre ele tem razão. Sim. Sempre tem razão. Aí o pessoal que está nos escutando vai dizer assim, então agora eu me livrei do meu cliente, né? Não preciso dar razão a ele. Sim, é só dizer para ele que ele não tem razão. Não tem mais razão e acabou, né? Não, mas o problema é o seguinte, amor, o problema é que ele nem sempre tem razão, mas ele sempre tem as razões dele. Sim. E aí quem é o responsável por entender as razões dele? Somos nós. Nós que estamos na frente do cliente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, para ti que ontem eu fui no cinema, por sinal, depois eu vou falar do filme, eu fui ver o Coringa, né? O Coringa. Né? Aquele filme é para maiores de 21, gente, não é para maiores de 16, é para maiores de 21, tá? Não vou dar spoiler aqui, mas o filme, ele é muito legal, mas assim, ó, é o brutal da consciência humana, assim, né? É muito, não por nada, né, que os últimos 2 atores que fizeram, um se matou e o outro quase ficou louco, né? Então, assim, eu fui no cinema e aí foi interessante porque eu percebi uma coisa, as lojas hoje, aquelas que atendem público, principalmente na área de alimentação, elas já estão contando com o tempo que você gasta com o seu celular. Então, assim, você está na fila para ser atendido, né? Tá tudo ficando mais lento lá no atendimento porque a pessoa está perdendo tempo com o celular. Então o cara do caixa lá, ele também está perdendo tempo contigo, tá perdendo tempo com alguma outra coisa que não seja atender o cliente. E o pior de tudo, quando o cliente chega na frente do caixa ou da atendente, eles não estão preparados ainda para te atender. Não está pronto ainda. Não está pronto ainda. Entendeu? Ele não está pronto ainda. Ele não está preparado ainda para chegar e te atender e dizer assim, pô, legal, o que você precisa? Vou te atender agora. Né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Tinha uma promoção lá no X-Burger lá que eu fui comprar. Era uma promoção massificada, assim, tá na internet, tá em tudo que é lugar. Aí eu perguntei, como é que eu participo da promoção? Aí ele viu que eu estava olhando o bonequinho lá, né, e perguntei assim, como é que eu participo da promoção? Ele disse, só um pouquinho que eu vou olhar. O cara que tá atendendo, entendeu? Ele teria que tecnicamente estar preparado com todas as informações possíveis. Não, ele tinha que dizer assim, o senhor tem que comprar isso, o senhor tem que comprar aquilo, entendeu? E aí o senhor ganha o bonequinho, ou o senhor tem que pagar tanto. Atingir tal pontuação. Atingir tal pontuação. Não, ele não sabia, ele foi perguntar para uma outra pessoa que por acaso estava passando atrás dele. Se a pessoa não estivesse passando atrás dele, ia demorar mais tempo. Eu ia demorar mais um tempo, ia perder mais um tempo, apesar de já ter perdido bastante tempo na fila. E esse é um contexto do mundo VUCA. Né? Isso é uma coisa que nós queremos fazer um convite para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, a fazer um exercício, sabe? O cliente de vocês, a pessoa no qual você se relaciona, não só profissionalmente, pessoalmente, mas você sabe o que ela pensa? Você sabe o que ela sente? Você entende de fato qual é a dor dela? Quando ela entra pela tua loja, quando ela te telefona, quando você conversa, você realmente sabe o que ela quer? Você pode dizer assim, tá, mas se ela não me falar, não tem como eu saber. Não, mas se eu também não perguntar, também não tem como saber, né? Não tem como saber. Mas e aí quando acontece aquelas situações de quem vem falar contigo, nem ele sabe o que quer. Nem ele sabe o que quer. E isso é muito comum. Nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e tu diz, tá, mas o que a gente vai fazer? Ele diz, olha, eu não sei nem por onde começar.
E aí a gente, mediante as provocações que a gente vai fazendo, a pessoa vai vomitando, vai trazendo coisa, e aí que a gente vai mais ou menos montando um mapa. E aqui a gente queria trazer para vocês esse modelo do desenvolvimento humano chamado mapa da empatia. Essa é uma ferramenta extremamente poderosa, né? E mais do que uma ferramenta extremamente poderosa, é uma ferramenta que faz com que você fazer uma coisa muito difícil, né, Ramon? Que é assim, perceber o outro, né? Quando eu penso assim, ó, o que o outro pensa? Só de falar isso já me dá, as pessoas já ficam ouriçadas porque elas não sabem pensar pelo outro, né? É difícil pensar, eu não estou dizendo que são todos, mas assim, existem uma grande parte assim da nossa população e a nossa cultura, ela está muito relacionada a gente pensar cada vez mais na gente mesmo. Bom, é só olhar um pouco o que a gente pode falar de, como é que se diz, a forma com que os nossos corpos, a forma com que a gente fala gestualmente, né? Porque, pessoal, olha só, o nosso eu, através do teatro que vem lá da Grécia Antiga, está aqui, ó, no nosso peito. E aí o que acontece? A gente vê as pessoas hoje cada vez colocando um celular na frente e fazendo assim, ó, se encolhendo dentro de uma bolinha, dentro de uma redoma. E aí o que acontece? A gente esquece os outros eus que estão do nosso lado. E a gente acaba fazendo uma coisa muito ruim, que é não percebendo o que o outro precisa. Quando eu estava falando da historinha do tubarão lá, Ramon, só complementando, controle emocional, e quando a gente vai falar de empatia, tem tudo a ver agora, está relacionado ao quanto eu me conheço. Porque assim, não adianta eu tentar controlar uma emoção que vai aparecer em frações de segundo. Mas adianta eu respirar fundo, saber que eu reajo daquela maneira quando eu tô conversando com uma pessoa que pode vir a me irritar, ou com que um cliente está na minha frente. Lembra que eu falei no começo, né? A gente vai falar de uma coisa prática para o nosso cliente. Assim. Então, assim, clientes ruins, ou clientes chatos, que nem a gente diz lá dentro, né? Eu não sei como é que a gente pode dizer que um cliente é chato, mas assim, o cliente já te escolheu, tu tá chamando o cara de chato, né? É um problema, já é um problema, a gente vai falar disso. Tu já cria uma primeira barreira nesse desafio da empatia. Isso aí. Porque a empatia, o que é? Ela nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Né? Então, se tu já rotula aquele cidadão ali, aquela pessoa que entrou dizendo esse aqui já é um chato, tu pode ter certeza de uma coisa, vai ser disso aí para pior. E uma coisa importante, né? Vamos definir aí empatia, né? Empatia, eu vou me colocar no lugar do outro. Detalhe, contexto de empatia dentro do mundo VUCA. Se colocar no lugar da outra pessoa de forma racional. Porque o que acontece? Não adianta eu querer entender a outra pessoa e achar que eu vou sentir até os mesmos sentimentos que a pessoa. Não tem como, cada um tem seu contexto. Não. E aqui eu trago uma frase do meu pai que eu sou muito partidário. Ele sempre me disse assim, ó, que a coisa mais fácil que existe é tu resolver o problema dos outros. E é mesmo. Porque eu chego o Alexandre com um problema aqui, eu vou dizer, Alexandre, faz assim, assim, assado. Racionalmente eu dei um caminho para ele. Mas eu não estou na pele dele, eu não estou vivendo as emoções que ele está vivendo. Não. Então não vai dar certo. Não, e é a tua solução, né? É a minha visão do problema. É a tua visão do que está acontecendo, do problema. E aí é o seguinte, se aquilo não representar algo para mim, porque não representa, né? Não representa, não faz sentido. Não faz sentido. Então a gente, quando fala de empatia e fala de querer controlar as nossas emoções, a gente tem que começar a pensar inicialmente essa situação. Eu tenho que me conhecer melhor para mim conseguir controlar as coisas. E aí eu vou controlar os meus sentimentos, a forma com que eu reajo com as pessoas. Porque hoje a gente vê cada vez mais no mercado as empresas perdendo clientes por detalhes de relacionamento, né? É um olhar diferente, é uma testa enrugada quando a pessoa está te atendendo. Sim. Né? É aquela falta, eu vou falar bem o português aqui, é aquela falta de disposição, aquela falta de ânimo. Eu vou dizer para ti, tu conhece a minha esposa, ela tem um lema, e é do meu sogro também, se eu não sou bem atendido num lugar, não me interessa o preço. Eu vou levantar e eu vou embora. O atendimento ainda eu digo ainda porque ele ainda é feito por pessoas, na maioria dos lugares, tem alguns lugares que ainda é uma inteligência artificial que nos atende. Quem liga para banco sabe bem do que eu estou falando, quem liga para operador de cartão de crédito sabe do que eu estou falando, mas na maioria das vezes ainda é um ser humano. E aquela falta de uma empatia para entender qual é a dor que tu tem ali, faz com que a pessoa
muitas vezes nem agradeça, vira as costas e vai embora. E fora um problema que a gente pode dizer que tem ser humano que parece robô, né? Quando você é atendido por um ser humano que só responde aquilo que está dentro do script, né? Aí fica mais difícil ainda. Fica mais difícil ainda. Tu faz uma pergunta, mas se fosse tal coisa, senhor, é desse jeito. Tá, mas se fosse assim, senhor... Não, mas senhora, é desse jeito. É desse jeito, tá, e aí tu fica ali, né? Por favor, chama o seu supervisor. Senhor, é desse jeito. Não posso passar a ligação para ele. Tá, não posso passar a ligação para ele. Não, então assim, esse contexto da inteligência emocional, de como a gente controla as nossas emoções, é importante a gente ressaltar. Isso está muito em voga no dia a dia. E aí a gente vai falar assim, ó, de atendimento ao público, a gente vai falar de forma de comunicação, como as pessoas se comunicam. Se a gente não entender as nossas emoções, a comunicação nossa fica truncada, né? E eu estava falando semana passada, Ramon, naquele treinamento que eu fui, o pessoal perguntando sobre a questão do WhatsApp, né? É importante ressaltar isso na questão, porque assim, as pessoas, e a gente chegou a uma conclusão com mais de 40 líderes lá dentro da empresa, que as empresas em si, elas têm grandes problemas de comunicação. Sim. E aí, dentro do problema de comunicação, a gente tem a questão do controle emocional nas comunicações. E aí o que acontece? Eis que chega uma varinha mágica, uma solução mágica que foi o tal do WhatsApp. Sabe o que as empresas estão fazendo? E eu percebi já isso. Elas estão pegando uma ferramenta que é de rede social, né? E estão colocando como base de comunicação para as empresas. Ou seja, elas estão querendo achar uma solução. Agora o WhatsApp pode melhorar a comunicação de toda a empresa. Se a gente partir do princípio de que o ser humano, 75% do que ele fala está expresso no corpo dele, né, e os outros 25% é escrita, já temos um grande problema, uma dissonância entre o que está acontecendo. Para a tentativa de implementação de uma forma de se comunicar. Aí vamos para um outro contexto, né? As pessoas não têm controle emocional para escrever. Já ouviu falar aquela história, né? Escreva alguma coisa quando você está indignado, deixa... vai dar uma volta. Daqui meia hora tu volta. Daqui meia hora tu volta e lê aquilo ali. Aquilo que tu achar que realmente tu deve enviar, tu envia. Aí tu envia. Eu já fiz isso e mais de 70% do que eu ia enviar eu apaguei. Sim, não dá. Né? Aí o que acontece? O pessoal está utilizando o WhatsApp sem controle emocional nenhum, entendeu? Em qualquer horário. Isso que é o pior de tudo. Em qualquer horário. O passivo das pessoas. Imagina assim, ó, uma empresa que tem, por exemplo, turnos. Né? Tem 3 turnos, então trabalha 24 horas por dia. O cara do terceiro turno, ele está escutando coisa do primeiro turno quando ele está em casa. E o cara do primeiro turno está escutando coisa do terceiro turno quando ele está em casa. Você é um passivo enorme para as empresas. É muito grande. E aí tem um outro detalhe. Uma vírgula num texto, né, meu querido advogado, né, pode mudar o contexto totalmente. Isso que eu não sou bom em português, né? Vou dizendo para vocês. Mas eu sei que uma vírgula ali muda o contexto do negócio. E as pessoas não estão mais acostumadas a escrever de forma adequada. E aí querem se comunicar dessa maneira sem o controle das suas próprias emoções, dos seus sentimentos. E aí, assim, elas querem se comunicar com o cliente, elas querem se comunicar com os próprios funcionários ou colegas e com o líder, cara. Isso é o pior de tudo, porque daí começa a dar não só dissonância, mas começa a dar embate dentro da empresa. Demais. E aí o líder começa a entrar naquele contexto, que ele não sabe ainda que ele é o real responsável de tudo. E ele começa a bater de frente com as pessoas e achar que as pessoas não servem. Na realidade, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar o jeito de fazer. E solução mágica não existe. A gente precisa sentar, conversar, adequar. Eu falo muito que tem três contextos dentro de qualquer tipo de problema que a gente tenha, que é o produto. Se a gente pode mudar o produto, a gente muda. São as pessoas, que às vezes a gente não pode mudar, mas a gente treina, né, e desenvolve, né, e o processo. Normalmente você começa por processo e produto, depois as pessoas. Né, e você vai chegar ao contexto que às vezes você tem que trocar algumas peças. Mas esses 3 contextos são extremamente importantes para as empresas. E a gente vê muita coisa se quebrando aí no mercado exatamente pelo tal do controle emocional. E o grande problema é que quando esse controle emocional, ele invade as empresas, e isso é uma realidade. Né? E eu digo assim, o papel, aí vem o papel do líder, e o líder que eu estou me referindo aqui não é o líder de uma multinacional comandando um time de 50 pessoas. Não. Não, ele é o líder, muitas vezes o líder sozinho ali do cara da pipoca. É isso aí? É isso aí, porque ele comanda uma empresa, vamos dizer assim, né? Uma empresa como nós a conhecemos. Ele é o produtor, ele é o gerente, ele é o dono,
e ele tem as pessoas no qual ele trabalha. E aí tem um detalhe, o pessoal acha que com o contexto do e-commerce, da internet, da venda pela internet, da venda menos pessoal, isso altera. Não altera. Não altera. Eu continuo tendo que me relacionar com pessoas. Né? Eu continuo tendo que conversar. Eu tenho os bots, né, para mim poder trabalhar lá e fazer o atendimento ao público, mas vai chegar um momento que essa pessoa ela vai querer falar conosco e a gente precisa ter, mesmo quando faz uma programação de bots, mesmo quando faz um robô, alguma coisa assim para poder desenvolver, eu preciso ter um contexto o mais humano possível. Porque só os humanos é que vão resolver os problemas. Não, a máquina, o humano programa a máquina dentro de uma limitação. Uhum. Mas o grande problema é esse outro viés que a gente tem que se dar conta que precisa ser resolvido. E o papel do líder nesse processo, ele é de fundamental importância, porque ele é que vai fazer com que seja melhorado a comunicação. Né? Uhum. Se isso não acontecer, a coisa realmente não vai andar. E é por isso que nós trazemos, nesse momento, o mapa da empatia. Que o mapa da empatia, vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre ele na internet, mas ele se divide basicamente em 4 grandes etapas. Primeiro, você entender o que é que o seu público, o seu cliente, o que ele pensa e sente. Né? Tentar entender qual é a dor dele, tentar entender o que é que ele realmente quer. Muitas vezes ele não sabe. E aí vai caber você, né, mostrar para ele algumas opções e ele vai dizer assim, mas eu não tinha pensado sobre esse ângulo ainda. Não tinha pensado sobre isso ainda. É verdade, eu tô com esse problema, realmente eu não tinha me dado conta. Outra coisa, o que é que ele escuta? Né? O que ele escuta sobre o seu produto, sobre o seu serviço? Isso é de sentidos, né? Isso é importante. Né? Como é que ele enxerga? Como é que ele te enxerga? Como é que você enxerga ele? Né? Porque isso é uma forma que hoje, se a gente começar a listar aqui uma série de produtos de marca, quando a gente fala, né, em determinado produto, determinada marca, já vem na nossa cabeça aquela propaganda do final do ano de Natal, já vem aquela propaganda que remete à questão de saúde. Então, tudo isso são formas como a gente enxerga, né, determinada marca, determinado produto. O mapa da empatia ele é tão importante para os nossos negócios que ele pode gerar tanto a visão do nosso produto como da nossa empresa, como também a percepção de como o consumidor precisa de algo. Porque quando a gente começa a pensar, por exemplo, o que ele pensa e sente, né? O que ele ouve, o que ele vê, o que ele faz, automaticamente, o que ele ouve do teu produto, você começa a perceber quais são os problemas que ele tem. Quais são as dores que esse consumidor tem. E aí, quando eu começo a descobrir quais são as dores que o consumidor tem, é simples, é só eu adequar o meu produto a resolver essas dores, a resolver esses problemas. Exatamente. Eu vou dar um exemplo a ti, Ramon. A gente teve um projeto aqui muito legal aqui em Esteio, né? Que foi o projeto do CITRO, né, do Sistema Integrado de Trabalho, Oportunidade e Renda, né, que aí eu fui convidado lá para apresentar alguma ferramenta, para a gente poder desenvolver alguma coisa, e eu disse que eu acho que o que estava faltando era simplesmente a parte do mapa de empatia, que era transformar, por exemplo, quem era o cliente do CITRO? Quem é o cliente do CITRO? São as empresas aqui da região. Sim. Né? E as empresas daqui da região, o que elas escutam desse sistema integrado ou de todas as áreas que estavam atuando, né? O que ela sentia, o que ela ouvia, né? Eu dar um exemplo, o que o empresariado aqui escutava quando falava de desenvolver pessoas? Ele escuta que é muito caro, que é muito difícil desenvolver pessoas, né? Ele também escuta que é difícil conseguir pessoas qualificadas, né? Quando ele pensa em se desenvolver, ele pensa que é muito difícil contratar pessoas e principalmente bancar a contratação, bancar ali o processo de contratação, né? E só fazendo um parênteses nisso que o Ascal está falando, eu convido a vocês a refletirem uma frase que o Henry Ford, né, falava: se tu acha que é caro e perigoso você investir num funcionário, num colaborador, e ele ir embora, não investe e deixa ele ficar, então. Aí sim que ele vai ser caro. Aí sim que ele vai ser caro. E aí o interessante falar disso é que assim, os líderes hoje, eles são os responsáveis por esse processo todo. Tá? Eles são os responsáveis a perceber essa questão de desenvolvimento, até mesmo a questão do próprio controle emocional que está relacionado ao mapa da empatia. Se cada dono de empresa, empresário, ele fizesse uma análise do seu negócio, pensando o que o consumidor dele percebe do negócio dele, ele começaria a conseguir atingir o consumidor de forma mais adequada,
Sim. Ele ia crescer, ia ganhar mais clientes, aquela coisa toda. Ele também ia conseguir entender melhor como é que o consumidor pensa conforme a sazonalidade do ano, porque a gente não pode abrir mão da sazonalidade, que é aquilo que faz com que os negócios caminhem de forma diferente ano a ano. E só isso, Ramon, dá uns 5 programas aí que a gente vai falar, que a gente vai falar de sazonalidade, montagem de metas, né? Como se monta uma meta, como se estrutura um processo de meta e planejamento estratégico, né? Isso é uma coisa bastante importante, porque eu chego aí no mercado, as pessoas estão fazendo algumas coisas que são muito boas também, mas também são muito difíceis de compreender. Não, e principalmente porque algumas empresas ainda, empresas que eu digo assim, é o pensamento, né? Nós já falamos dela aqui, da Marta Gabriel. Uhum. A Marta Gabriel, ela diz uma coisa assim que é fantástica, porque tudo que nos foi ensinado hoje foi com coisas que já passou. Sim. E ninguém te ensina hoje com coisas que ainda vão acontecer. E é esse pensamento disruptivo que o líder precisa ter. Ele tem que antecipar determinadas situações para saber como lidar quando elas acontecerem. Nada mais é do que isso, né? Não, e uma coisa do pensamento disruptivo que a gente fala muito no Instituto, e a gente tem até um treinamento lá chamado Disrupt Tools, né? Que é assim, o líder, primeira coisa, ele tem que relaxar. Ele tem que relaxar que tem 2 coisas que são extremamente foco na pessoa dele. Primeiro, tudo é culpa dele. Absolutamente. Tudo é culpa dele, tudo é culpa do líder, cara. Não adianta, não venha me dizer que é o cliente é culpado, que o mercado é culpado, que o problema financeiro do Brasil ou o mercado como está, como até você estava comentando semana passada, difícil, é o culpado. Não é. O culpado é sempre o líder, o dono da empresa, o empresário. É difícil, é outra coisa. Não, é outra coisa. Também é difícil. Muito difícil. E um outro detalhe, você é o cara que foi feito para resolver problemas. É para isso que tu existe. Se você não resolve o problema, você tem uma... Você não serve para muita coisa. Você não é nem chamado para as coisas, né? Tem gente que me pergunta, eu trabalho como consultor de empresas, né? Alexandre, como é que tu consegue passar a semana inteira resolvendo pepino, né? Assim, cara, eu já relaxei. Entendeu? O meu negócio é realmente resolver pepino. Então, assim, tu chega com uma outra visão, chega com outras ferramentas, né? Falando de ferramentas e parafraseando o nosso... querido Jorge Aldi, que eu sei que tu teve lá semana passada com ele, e a gente vai fazer uma entrevista com ele. Ele diz o seguinte: se você olha para sua caixa de ferramentas hoje, como líder na empresa, e você só tem martelo e chave de fenda, é porque ou você está batendo, ou você está aumentando a pressão. Das duas não resolvem. E as duas hoje não resolvem mais, não tem mais como. As pessoas não funcionam mais por pressão e não funcionam mais tomando paulada. Exatamente. Não adianta, você não vai conseguir. Então, esse contexto do mapa de empatia é extremamente importante para que a gente possa entender como é que o consumidor está nos percebendo. E, Ramon, me diz uma coisa. Você acha que os nossos empreendedores hoje estão perguntando para o nosso cliente o que ele acha do serviço, o que ele, vamos dizer assim, como é que ele se sentiu dentro do negócio deles, hein? Será que eles estão? Olha, Ascal, eu vou lhe dizer o seguinte, eu acredito que se estão, é de maneira muito tímida ainda. Não é da forma como deveria. Porque eu vejo, e aqui nós dois podemos dar um grande depoimento sobre isso, porque a gente tem andado aí por algumas empresas, participado de alguns eventos aí no qual empresários estão sempre participando, e eu vejo ainda que o pessoal está assim, o que eu tenho que fazer? Porque o que acontece? É que nem aquilo que o Ascal falou da questão da emoção, né, do medo. Tu sela, tu fecha a tua visão e tu enxerga só uma determinada coisa. Aí o que a gente está preocupado hoje? Dinheiro. Uhum. Como é que eu vou vender mais meu produto ou meu serviço? Né? E a gente fica focado só nisso, a gente não consegue expandir o pensamento para além disso. Uhum. Né? E aqui eu trago novamente, já falei dele algumas vezes, uma hora dessa nós vamos fazer um programa só sobre isso. Ele está lá em São Paulo, fica difícil, o Roberto Chanchic. Uhum. O que ele diz? Ele diz que o brasileiro ele detesta problema, ele não enxerga no problema uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de ganhar dinheiro, inclusive de mostrar sua competência. Então, o que acontece? Quando o problema vem, eu quero me livrar dele o mais rápido possível, de preferência eu não quero nem olhar para ele, eu já faço assim. Sim. Né? E dizer, sai, tira daqui, né? Como se fosse um bicho, alguma coisa assim. E justamente essa falta de visão que muitas empresas têm, e não só empreendedores, mas colaboradores como um todo, no sentido de conseguirem fazer um mapeamento melhor, tentar entender qual é a dor e dizer, olha, como é que eu posso fazer? Uhum. Né? Se nós olharmos
na televisão aí, esse banco não nos patrocina, mas eu quero fazer uma menção a eles porque eles tiveram uma ideia muito boa. O que o Santander fez? Né? Ele fez uma propaganda onde microempreendedores pediram um certo financiamento. E aí o que fizeram? Vamos fazer uma gravação da propaganda com esse pessoal. E aí tinha uma pessoa que comandava a propaganda ali, e no final ele dizia assim, ó, o que o Santander pode fazer por ti hoje? Né? Ou seja, mas não é um banco, não é só para pedir empréstimo, não é para vender seguro, não é para vender consórcio. Não, o banco está te perguntando o que ele pode fazer por ti. Então eu acredito que esse é a grande pergunta que todo empresário, todo empreendedor tem que fazer. O que eu posso fazer por ti? Nós no Instituto a gente pergunta toda hora isso. E eu gosto muito das respostas que eu escuto. Né? Hoje nós temos uma gama que nós já formamos mais de 200 pessoas e nos grupos aqui de WhatsApp a gente sempre perguntando, olha, o que mais a gente pode fazer por vocês? Vocês podiam criar um curso assim, podiam fazer tal coisa. Sim. E aí a gente vem, prototipa, monta as ideias, vê o que acontece. Testa de novo, não deu certo, vamos de novo, até fazer a coisa acontecer. Porque eu acredito que esse é o tipo de profissional que o futuro já é hoje, o futuro não é amanhã, né? Que é o que vai ter espaço. Tu tem que entender aquilo que tu está fazendo, não só pelo dinheiro, mas principalmente qual é a dor que tu está sanando. E tem um detalhe assim, tem muita gente que eu acho interessante, eu acho muito interessante, eu acho muito válido. Eu já fiz várias viagens relacionadas a trazer tecnologia, morar fora, essas coisas todas eu acho muito interessante. Mas eu brinco muito com a frase da história aquela do Vale do Silício, né? Sim. Eu acho que o Vale do Silício é aqui e agora. Sim. Entendeu? O Vale do Silício, a gente tem lá um perfil do Vale do Silício, o que eles trabalham, o que eles trabalham lá. Mas quando você traz para cá, tem muita tecnologia do Vale do Silício que não funcionaria aqui por causa da nossa cultura. Não, de forma alguma. Né? Então a gente tem que perceber a questão da cultura. Né? Tem que perceber a questão da cultura e como ela iria funcionar. Claro, você vai prototipar coisas novas, você vai ter ideias novas. E aí a gente vai falar hoje no dia de que... hoje nós vamos falar depois, mais no final do programa, daqui a pouco, sobre a questão do livro, que a gente sempre dá uma dica, sempre, né? Dá uma dica de livro. Que é exatamente relacionada a como fazer criar novos elementos, né? E aí eu vou dizer assim para vocês, assim, ó, a gente tem que olhar cada vez mais no dia a dia da gente, onde é que estão as soluções para o nosso mercado. Um exemplo claro disso, né? Tem um filme que eu gosto muito, que saiu agora há pouco no Netflix, e eu recomendo ao pessoal que está nos escutando aqui, que é O Menino que Descobriu o Vento. Sim. Né? É um grande filme. Esse filme, gente, ele fala de uma coisa assim, ó, não existe problema que a gente tenha hoje que já não exista uma solução que pode ter sido inventado há muito tempo atrás. Se vocês verem esse filme, vocês vão perceber assim, ó, que o quanto uma coisa simples pode resolver a situação de muitas pessoas. Isso que o Alexandre está falando da questão do Vale do Silício, no ano que vem nós vamos lá, né? E a nossa ideia é voltar de lá com algum convênio, com alguma startup, alguma grande empresa realmente, porque muita gente vai para o Vale do Silício passear, vai lá bater foto, dizer que teve, aí depois vem para cá dar palestra sobre isso, né? Mas efetivamente não tem um real sentido, um propósito em fazer isso, porque isso que ele falou é verdade, a questão da cultura. Nós temos uma dificuldade hoje em ter startups. Vocês querem ver um exemplo disso que eu estou falando? No Brasil, hoje, existe mais ou menos cerca de 800 startups. Na Universidade de Pequim, na China, só na Universidade de Pequim tem 6.000 startups funcionando ali. Então, na verdade, assim, ó, claro, é importante, eu costumo dizer que todo começo tem um início. Claro. Mas é que nem eu querer pegar, por exemplo, banana e tentar plantar no Japão. Não vai, o solo não é... Ele não funciona. Por isso que lá essa fruta custa muito caro. Uhum. Então, assim, ó, tentar importar um determinado tipo de pensamento e dizer assim, não, nós vamos só instalar o dedo e a coisa vai funcionar, não é bem assim. Né? E o pensamento, a cultura, né? Isso aí eu novamente pego emprestado a frase do nosso prefeito aqui, o Leonardo Pascoal, no qual ele disse, quanto tempo demora para mudar uma geração?
Quanto tempo demora para mudar uma cultura? Uma geração. Ele diz isso. Então, assim, nós ainda temos uma cultura de empresa, uma cultura de empregado, aquela coisa de manda quem pode, obedece quem precisa. Só que, claro, nós lutamos contra isso e existem muitas empresas de desenvolvimento humano hoje que dão sua colaboração para haver essa mudança, mas ainda é preciso tomar muito cuidado, porque não é uma coisa assim que eu botaria aqui agora e a coisa funcionaria. A gente tem que pesar exatamente quais são as necessidades da empresa. A gente tem que começar assim por coisas básicas. Eu acho que um dos grandes problemas hoje que a gente tem no empresariado e nos próprios empreendedores é que às vezes a gente quer inventar a roda e às vezes não precisa inventar a roda. Às vezes é fazendo um planejamento básico da sua empresa. Vocês falaram semana passada, o Ribas esteve aqui. Quantas empresas a gente conhece que tem um planejamento financeiro e outra, dividido por entidades, né? Sim. Porque assim, o empreendedor hoje, ele é empreendedor no primeiro momento, mas ele está dividido. Quando ele vai lá, ele tem assim, ele tem a visão contábil do negócio, sim, ele tem a visão econômica do negócio, ele tem a visão como financeiro, ou seja, investidor. São 3 visões. Isso já é difícil de fazer hoje no mercado. Então você vai pensar assim, que está nos escutando assim, como é que eu percebo isso, Alexandre? Simples. O meu negócio, enquanto dar lucro, ele é econômico. Enquanto registrado lá pelo meu contador para o meu CNPJ, ele é contábil, né? E quando eu penso que o meu negócio precisa de dinheiro para investimento para mim crescer, eu passo a ser um possível investidor. Sim. E aí um possível investidor, por quê? Porque eu tenho que receber esse dinheiro de volta. Não é simplesmente virar o nosso negócio, o negócio virar um poço sem fundo, né? E a gente ficar botando dinheiro, às vezes não sabendo por quê, né? Então, assim, até isso, Ramon, tem a ver também com a parte de controle emocional. Sim. Porque assim, o empreendedor tem que ter um certo controle emocional para trabalhar com dinheiro. A gente sabe que o povo brasileiro, no Brasil em si, as pessoas acham difícil falar de dinheiro. É complicado, é ruim dentro das famílias, né? O pai e a mãe não conseguem. O pai trabalha de um jeito com o dinheiro. Eu lembro dos meus pais. Né? O meu pai trabalhava de um jeito, a minha mãe trabalhava de outro. Ele que, né? Então tinha essa coisa do patriarcado depois, sim, né? E assim, só o homem trabalhava, então ele resolvia do jeito dele, se não desse do jeito dele, ele dava os pulos dele, né? Sim. Hoje já não dá, hoje a gente tem, as pessoas estão mais inteligentes com o seu dinheiro, né? E isso é importante. Nossa primeira dica de livro, né? O Ascal vai falar de um livro muito importante, que é realmente muito bom, recomendamos a leitura, mas não menos importante, né? Falamos aqui de pensamento, escuta, fala. Não deixem de ler o livro, O Corpo Fala. Ah, sim. Tá? Porque uma coisa que eu vou dizer para vocês, 70% de tudo que a gente diz... 75%, só para não é falado. Ele não é falado, ele é gesticulado. Né? É o jeito com que a gente se porta. É a pessoa se acomodando na cadeira, é aquela expressão, cruzou os braços, deu aquela franzida de testa aqui, o que é rosto de lado. O que é que está querendo me enrolar? Então, leiam esse livro, uma leitura super fácil, O Corpo Fala. Eu trabalhei muitos anos com a área comercial e eu indicava esse livro porque assim, é uma forma de você conseguir interpretar o cliente, de saber como que ele está percebendo a tua comunicação. É uma forma extremamente inteligente, né, de conhecer como a pessoa presta atenção, como a sua comunicação está sendo efetiva, né? Para quem hoje dá palestras, por exemplo, é importante conhecer essa ferramenta. Se você não conhece a ferramenta de como o corpo das pessoas fala, você vai ver que vai chegar a certos momentos na tua palestra que você vai ver que as pessoas não estão prestando atenção e você não sabe o que fazer. Dependendo, se for uma palestra, principalmente depois do almoço, nossa, tu vai ver as pessoas só concordando contigo, né? Só balançando a cabeça aqui, porque na verdade já estão dormindo. Mas eu brinco que o pessoal, o corpo tá ali, né? Mas a alma já foi. A alma já foi, não. A alma, o espírito está longe. Eu queria fazer só um adendo aqui, Ramon, sobre um assunto bastante interessante. A semana retrasada eu pude participar junto com o pessoal da Assise aqui, também do GEC, né? Do Gestão e Crescimento aqui da cidade de Esteio, a uma feira que teve de inovação industrial que aconteceu lá em Caxias, que foi a Mercopar, né? Queria fazer uma coisa, falar um negócio bem interessante, assim, que eu achei lá, que a gente achou os robôs colaborativos, né?
E aí eu perguntei para o engenheiro lá, né, o que são robôs colaborativos, né? E aí quando eu estava perguntando para ele o que eram robôs colaborativos, tinha um robô em cima da mesa, transportando assim umas caixinhas de um lado para o outro, assim, né? E de repente quando eu faço essa pergunta para ele, o braço vem em direção a ele, né? E uma menina se colocou entre ele e o robô. E o robô vem e eu perguntei assim, mas o que é robô colaborativo? E o robô vem para o braço assim. Aí ele olhou assim, eu ia te explicar, mas robô colaborativo é isso aqui, é um robô que colabora com o ser humano e ele não agride o ser humano. Porque... Não é que nem do Will Smith, o Eu Robô lá. Não, só para te ter uma ideia, nessa indústria que eu fui fazer o treinamento, eu estou fazendo o treinamento, eu já ouvi falar de problemas de segurança, por exemplo, os robôs de solda, por exemplo, são robôs gigantes que pegam peças de 200, 300 quilos para fazer uma soldagem, e o robô trabalha numa velocidade absurda, assim, né? Então existe uma área que o robô fica isolado, o ser humano não pode entrar ali dentro, se ele entrar ali dentro ele pode se machucar, ele pode morrer ali dentro, né? E já aconteceram vários acidentes, às vezes o ser humano entra para dentro, desativa os sistemas de segurança e o robô começa a funcionar e bate na cabeça ou faz alguma coisa assim. Esses robôs, Ramon, os robôs colaborativos, eles não agridem o ser humano, eles têm sensores, eles são todos arredondados, né? E quando ele chega, ele percebe que existe um obstáculo, ele pode até dar uma certa batida, dependendo da velocidade que ele está, por causa da inércia. Sentiu o atrito, né? Mas ele não vai fraturar, ele não vai quebrar um braço, alguma coisa assim, né? E foi muito interessante porque o pessoal falando que não conhecia, né? E isso já existe há mais de 10 anos, né? Uma outra inteligência artificial, coloquem no Google para ver, né? O Pepper. Sim. O Pepper é um robozinho que custa $2.000, né? Ele, na Europa e na Ásia, ele já está amplamente difundido. Tu caminha nos comércios, ele está ali, né? Vale muito a pena. Gente, mais uma coisinha que eu queria ressaltar, o Sebrae lá também fez na feira, né? Eu achei muito interessante por um princípio, tá? Que é assim, ó. Vocês já ouviram falar de rodada de negócios, né? O cara vai para uma feira e tem uma rodada de negócios. Colocam duas pessoas, uma frente à outra, faz uma troca de cartões, diz o que eu preciso, tu diz o que tu precisa, né? Mas o que eu achei muito interessante é que, assim, as pessoas elas têm dificuldade de lidar esse tete a tete, assim, né? Muitos os vendedores, o pessoal da área comercial que gosta de fazer rodada de negócios, ou até mesmo os diretores da empresa. No caso da Mercopar, tinha muita gente quebrando paradigmas, assim, a pessoal da área de TI, de desenvolvimento, né, participando. E uma coisa que me chamou demais a atenção, se vocês olharem no site da Mercopar, lá em notícias, tem uma notícia escrita assim, ó, Sebrae RS realiza a maior rodada de negócio da Mercopar. Se vocês olharem na foto, quem está bem na frente na foto são nada mais, nada menos que 2 tenentes da aeronáutica. Tenentes da aeronáutica. Tenentes da aeronáutica. Eu fiquei intrigado com aquilo ali, né? E disse assim, não, eu tenho que perguntar para eles o que eles estão fazendo ali, né? Uma feira de inovação industrial. Claro, a gente tem diversas áreas da aeronáutica que trabalham com a parte industrial, o próprio ITA, né, trabalha com isso, que é uma escola da aeronáutica, mas eles estavam procurando desenvolver criatividade e cultura. Então isso é muito interessante, assim, porque eles escutaram muitas pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com eles para a gente poder entender qual era a necessidade, assim, e foi muito bom saber que existem algumas áreas da nossa sociedade que estão se preocupando com isso, assim. Uma coisa que essa informação que o Ascal está trazendo, isso é uma grande característica que está acontecendo agora no mundo VUCA. Né? Porque o que acontecia? Antes tu ia para um congresso de bioética, tu via quem? Tu via médicos, pessoas da área da saúde, de repente alguns juristas, alguma coisa. Hoje tu vai para um evento desse, tu encontra professor de educação física, tu encontra administrador de empresa. Então, assim, ó, essa interdisciplinariedade que está acontecendo nas áreas do conhecimento, né? Uns anos atrás, eu me chocou a informação, né? O Mark Zuckerberg, o Elon Musk, né? Pessoal ligado a startups, a questão eles são pontas onde eles atuam, estavam interessados em cana-de-açúcar, buscando lugar para a questão de combustível fóssil e alguma... Sabe? Então, o que a gente está vendo, assim, ó, cada vez mais nós estamos nos deparando com situações aonde, olha, eu vou entrar num lugar aqui, tudo que eu não vou encontrar é um militar
que o Exército, o que a Marinha Aeronáutica está fazendo aqui? Não, os caras estão procurando alguém que possa ajudar a fazer. Então, essa disruptura que está acontecendo é a nossa realidade e vai ser cada vez mais. Para te ter uma ideia, Ramon, esse ano agora teve o SXSW, que foi em Austin, que é um dos maiores eventos hoje de inovação, né, que acontece no mundo. A cidade de Austin, ela se transforma, ela fica toda diferente. E aí vocês podem dizer assim, Alexandre, então tu foi para lá. Então eu disse assim, não. Eu contratei um pacote com uma menina que foi para lá, né? E ela fez tudo online para nós pelo celular, mostrando o que estava acontecendo, as inovações, né? Ele foi lá que foi através dela que eu conheci uma loja chamada 8Beta, né? Que fala só de produtos inovadores. Mas e foi interessante porque essa questão de estar nos locais hoje já não é mais tão necessária, né? Eu sei que a experiência de estar no local é importante, mas quando você não precisa, você não quer perder o evento ou perder alguma coisa, você vai online mesmo, entendeu? Não, a relação espaço-tempo é uma coisa que acabou, né? Porque a educação à distância veio para ensinar isso, e essas situações onde você está aqui e está acontecendo a não sei quantos mil quilômetros daqui é uma realidade cada vez mais presente, né? Então vamos lá então para a dica de livro de hoje. A segunda dica. A segunda dica de livro. Então olha lá, a primeira dica que eu quero dar é o seguinte, ó. Você quer ler mais? Você quer ler mais e você quer, por exemplo, pagar mais barato pelo livro? Porque o livro é caro, né? O físico é caro. O físico é caro. Dizia um professor meu de literatura assim, ó, não queira saber o preço da ignorância. Eu acho que está na internet essa frase, inclusive. Então assim, ó, o que acontece? Vou dar uma dica para vocês. Comprem um e-reader, que é um livrinho eletrônico. Você pode baixar os livros lá por um valor até 30%, 40% mais barato que o livro normal. Isso. A dica que eu dou de livro para vocês hoje é o Elástico do Milodinov, né? Leonardo Milodinov, né? Ele fala sobre o pensamento elástico e como o ser humano pode criar tecnologias, criar inovação a partir de pequenas estruturas do cérebro. Essa conversa que eu tive do começo com você sobre o tubarão lá e o controle emocional vem do livro O Elástico, né, que fala exatamente sobre a questão da gente controlar as nossas emoções e poder atender os nossos clientes e criar disrupção e tecnologias no mercado. Tá? Porque, na verdade, cada vez mais, e isso é uma coisa que a gente prega muito no I2DH, é tu tentar fazer diferente. Isso aí. É aquela ideia assim, mas eu acho que isso aqui não. Então é nessa que nós vamos trabalhar. Isso aí. Porque sempre fazer mais do mesmo, nós já sabemos onde é que vai terminar. E o mundo VUCA está exigindo cada vez mais pensamento disruptivo, atitudes disruptivas e principalmente sair da zona de conforto. Mas sempre foi assim, Não é mais. Uma coisa que o professor Jorge Aldi fala, e ele repetiu muito isso no curso que eu participei com ele, que é o Toolbox, ele disse assim, olha, mas foi tal coisa. Gente, isso aí foi. A pergunta é o que vai ser daqui para frente, né? E aí ele, como é um professor dentro de uma universidade, ele falou, olha, eu me lembro quando a educação à distância veio. O pessoal, mas acabou. Gente, foi. Não quer dizer que também não agregue valor. Mas não é a mesma coisa. Gente, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É verdade. Não tem como, não tem mais como. Né? Vocês têm que ver, vocês notam assim muito nas nossas falas que a gente tem aqui, né, Ramon, que a gente fala muito de algumas pessoas, de alguns professores, de alguns livros, de pessoas que nos influenciam nessas áreas, né? Eu acho que é um dos contextos éticos do I2DH e desse programa aqui, é sempre citar o nome das fontes, aquilo que a gente, assim, se eu aprendi com o Ramon, eu preciso falar que eu aprendi com o Ramon. Exatamente. Né? Isso é importante porque compartilha o conhecimento, mas também dá base para o conhecimento. Exatamente. A gente vive num mundo de fake news, né? Então, eu que sou professor universitário, né? Os orientadores que eu tive na minha graduação e no meu mestrado, eles sempre me ensinaram assim, ó. Você disse tal coisa. Por quê? Porque tu leu em algum lugar ou porque alguém te disse. Sim. A não ser o dia que tu virar um grande doutrinador, tu vai dizer, olha, quem está dizendo sou eu, porque eu sou quem eu sou. Sim. Né? Daí é outra coisa. E principalmente o fato de tu não te apropriar de alguma coisa que não é tua. Né?
surge lá uma determinada notícia, não, olha, eu peguei lá porque o Alexandre Ascal disse que veio de tal lugar. Sim. Isso é importante. Isso é muito importante porque dá base para a informação, né? A partir da base da informação a gente pode rastrear a informação, saber de onde ela vem. Saber se ela é mentira ou verdade. Ramon, estamos chegando ao fim do nosso programa. Alegria imensa estar contigo de novo. Sempre bem acolhido pelo pessoal da Rádio Stay News aqui. Sim, eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a Pipocando Moda Infantil, que é o Ribas Consultoria Financeira, e o I2DH, que é o realizador deste programa, e a Diasco Distribuidora. E agradecer a presença de todos os nossos ouvintes, pessoal que está nos vendo aí pelo Facebook, né? Mandem as suas... Ticiane Gonçalves, Priscila Souza, Anne Cristina RB, o Jonas Loss, Pijay, o William. Não sei se está nos assistindo, mas quero deixar um registro para o meu grande amigo James Marcelo, lá do isso aí. Uma grande figura humana aquele cara. Gosto muito dele. Eles fazem um programa, por sinal, aqui na sexta-feira, eles falam sobre a área de empreendedorismo. Não percam, viu? Porque é muito bom. Não percam, é verdade. E queria deixar aqui também um recado, o Instituto I2DH está abrindo uma formação de Life Coach, que vai começar a partir do dia 26 de outubro, aqui em Esteio. As inscrições estão abertas, né? Pode ligar tanto para mim ou para o Ramon, né? O meu telefone é o 996506012, né? O cara que não consegue falar o número de outro jeito é difícil. É difícil, né? Ou 993489485. Isso aí. Vocês podem entrar em contato com a gente vai fazer uma formação de life coaching aqui em Esteio, tá? A primeira formação de desenvolvimento humano aqui em Esteio. Nós temos uma carga horária de 100 horas. 100 horas. Nós somos a segunda escola no Brasil de maior carga horária, tá? Em termos de sala de aula. É 100 horas dentro e 100 horas fora de sala de aula. Tá? E vai ser um privilégio imenso poder estar recebendo vocês aí nessa formação. Eu e o Ascal, nós criamos uma metodologia chamada Coach Vida, né? Sim. Que o vida é o V de VUCA, I de inovação, D de disrupção e A de agilidade. A de agilidade. Todos esses contextos estão dentro da nossa formação. Eu acredito que não tem nada parecido, né, irmão? No mercado a gente pesquisou bastante. A gente passou alguns meses aí estudando isso para a gente conseguir desenvolver isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e semana que vem, Ramon, semana que vem eu vou te deixar de novo. De novo? De novo, vou estar em viagem, mas quem sabe a gente faz uma live aí. É verdade, tá? Né? Quem sabe, né? Muito obrigado pela audiência de todos, foi um privilégio imenso estar aqui com todos vocês. Cara, e fiquem com essa música que eu acho assim, uma das músicas mais bonitas que eu já vi em seriado até hoje, né, cara? Parabéns, tchau pra vocês. Abraço. Gente. Abraço. So where down we go, way down we go.